Olá, vamos falar agora um pouquinho sobre reserva de veículos. Para começar, vamos escolher um carro, o qual nós queremos fazer uma reserva para algum cliente, e eu tenho aqui a opção reservar. Observe que eu simplesmente dei um clique em cima do veículo aqui que eu queria reservar, e eu cliquei na opção reservar. O SEAD então abre para mim a tela TVVRES, que é a tela para reserva de veículos. Ele tem duas abas, a aba de inclusão, que é o que nós estamos fazendo, e a aba de consulta. No nosso caso aqui, nós estamos fazendo uma reserva a partir de um veículo que nós temos em estoque. Observe que eu tenho uma outra opção aqui. Eu tenho uma opção de fazer reserva para um veículo que eu tenho um pedido. No SEAD você tem a tela de pedido de veículos concessionária, veículos que não estão em estoque. Então supomos que o cliente chegou, solicitou um veículo que você não tinha em estoque, você então fez um pedido desse veículo para a montadora, e uma vez chegando esse veículo desse pedido, você quer que automaticamente esse carro já entre reservado no estoque para aquele cliente em questão, para que você não corra o risco de que algum outro vendedor, após entrar e dar entrada nesse carro, esse vendedor pegue esse carro que está reservado para você. Então você vai vir aqui e vai fazer essa opção de reserva para pedido, ok? O procedimento é bem similar. O detalhe é que no caso do veículo em estoque eu vou informar o chassi, e no caso do veículo em pedido eu vou informar o número do pedido que eu fiz para poder fazer a reserva. Vamos então fazer uma reserva do tipo veículo aqui, que era a opção que já tínhamos inicialmente. Uma vez que eu informei que é veículo, ele já partiu com base no chassi que eu tinha na tela anterior e vai efetuar a reserva a partir daí para mim. Repare que eu tenho duas filiais aqui. Eu tenho a filial da reserva e a filial onde está o veículo. Se eu for, por exemplo, um vendedor da filial 2 e estiver fazendo uma reserva do veículo da filial 1, ele vai indicar aqui que a filial da reserva é a filial 2 e a filial do veículo é a filial 1. Perfeito? E vice-versa. Tá? Ele já puxou para mim o chassi aqui, a análise de venda. Análise de venda nós já comentamos na aula que demos sobre consulta de estoque. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar nessa opção de reservar e vou pedir para ele reservar. Uma vez que eu cliquei em reservar aqui, agora ele está pedindo para que eu informe qual que é o vendedor. Perfeito? Como eu não sou um vendedor, ele não trouxe automaticamente para mim aqui no sistema. Se você já é um vendedor, ele vai trazer para você o teu código de forma automática aqui. E ele está buscando aqui os vendedores, inclusive, ativos. Eu tenho os ativos e inativos, né? Então, eu estou buscando vendedores apenas ativos. Vou selecionar aqui esse vendedor para o qual eu estou fazendo a reserva. E vou selecionar aqui o nome do cliente para quem eu estou reservando o veículo. Então, vamos colocar aqui, ó, vamos fazer reserva para esse cliente aqui. Rui Everson Wolf. Perfeito. Observe que ele já trouxe a data de início da reserva com o horário que você está efetivando a reserva, e a data final ele buscou aqui no nosso caso um dia. Da onde que ele buscou esse período de um dia? Ele buscou do parâmetro que o encarregado do departamento determinou para o SEAD, de que a reserva para os vendedores comuns é de um dia aqui. Isso está na TVVPAR, tá? Se você tem alguma dúvida com relação a isso, você pode conversar com o teu gerente de veículos ou com o próprio encarregado de TI para que ele altere esse parâmetro caso haja necessidade. Perfeito? Supervisores podem ter, inclusive, opção para ter mais dias de reserva aqui. Tá? E aqui, se você quiser efetivamente, talvez mudar o horário e o sistema permitir, o cliente ficou de vir aqui até às 10 horas da manhã do dia seguinte, você pode predeterminar um outro horário que conforme a tua escolha. Vamos continuar aqui. Ele traz aqui embaixo também os dados do veículo. Então, uma vez feito isso, simples. O que eu tenho que fazer agora? Simplesmente mandar gravar a nossa reserva. Perfeito? Ele dá um indicativo para mim aqui. Ó. Quando ele gera uma operação com sucesso no SEAD, você vai reparar que sempre ele coloca aqui, ó, se foi feito com sucesso ou não. Então ele colocou gerada reserva 62 com sucesso. Perfeito? Então ele colocou aqui, ó. Isso aqui você pode fechar ou ele daqui a um pouquinho ele vai apagar isso aqui. Então, se eu quiser voltar para a tela anterior, vamos voltar lá, ó. Você pode voltar direto aqui ou fechar simplesmente aqui, ó, o campo. Eu vou voltar para aqui, ó. TVVCS. Observe agora que o nosso carro aqui, ó, está reservado.
Se um outro vendedor quiser vender esse carro, ele não vai conseguir, a não ser que ele cancele essa reserva aqui, ó, tá? Inclusive está com o indicativo R aqui de reservado, perfeito? Vou clicar aqui, ó. Quero listar a reserva para ver quem reservou esse carro aqui, ó. Está listando as reservas. Trouxe todas as reservas que eu tenho, inclusive aquela do carro em questão. E eu clico aqui, ó. E ele pode me dar um detalhe da reserva. Então ele mostrou para mim os detalhes da reserva, o cliente e tudo mais. Vamos fechar aqui. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte. Aqui você tem a consulta, não apenas os detalhes, mas a consulta completa da reserva. Ele está dando todos os detalhes dessa reserva aqui. E olha o que você pode fazer aqui, ó. Você, nesse caso aqui, você pode cancelar a reserva por aqui. Então, se você tem atribuição de cancelamento de reserva, você vai poder fazer o cancelamento por aqui. Normalmente, quem tem essa atribuição é uma secretária de vendas ou o próprio gerente ou supervisor da empresa. Tá? E aqui a situação dela. Ó. A situação está ativa, foi gerada pela TVVRES e eu vou vir aqui agora e vou cancelar a nossa reserva aqui. Vamos cancelar a reserva. Motivo do cancelamento. Então, vou colocar aqui, ó, desistência do cliente. Perfeito? Então, eu estou colocando um motivo aqui. Ó. Gravei o cancelamento e ele colocou aqui, ó, reserva cancelada com sucesso. Você já pode fechar aqui. Fechou aqui. Voltamos para a nossa consulta de estoque e o nosso carro agora não está mais reservado. Perfeito? Pessoal, não tem muito segredo. A outra opção seria do pedido. A única coisa que muda é, ao invés de colocar o chassi, é o número do pedido, que você já deve ter cadastrado previamente ele no sistema. Ok? Então, até a nossa próxima aula.